Nesse vídeo eu vou te contar sobre o poeta descreve a Bahia e envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida. Oi gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com a obra O Poeta Descreve a Bahia, de Gregório de Matos. Eu vou ler primeiro esse poema para vocês e depois fazer a análise. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar um mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a pircadia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Este é um soneto de Gregório de Matos. É uma sátira que representa uma visão crítica e irônica da sociedade da Bahia no período do Brasil colonial. Agora vamos para 8 pontos que eu separei aqui para discutir com vocês sobre esse soneto. Primeiro, a crítica à pretensão social. O poeta inicia este soneto ironizando os autoproclamados grandes conselheiros, que apesar de quererem governar cabanas e vinhedos, não conseguem gerenciar nem mesmo a sua própria cozinha. A crítica sugere uma sociedade que muitas vezes se preocupa com questões além da sua competência. Indo nesse embalo, temos o segundo ponto, a incompetência na governância. A ironia nesse poema continua a apontar a incapacidade desses conselheiros, desses governantes, para governar. Tipo assim, cara, vocês não são capazes não, porque nem a cozinha vocês conseguem gerenciar. Contrastando suas pretensões de liderança com sua falta de habilidade prática. Um terceiro ponto seria a intrusão na vida privada. O poema, ele critica a intromissão na vida dos vizinhos, representada pelos olheiros, pelos stalkers, como a gente diria hoje em dia, que investigam, escutam e espreitam para depois expor, lá na praça pública. Bem colonial mesmo, porque senão seria na rede social. Um quarto ponto seria sobre os mulatos desavergonhados, que o Gregório de Matos trata nesse soneto. Esse termo, mulatos desavergonhados, pode ser interpretado como uma crítica à mistura racial, mas também à falta de pudor moral. Pois o poema ele sugere que alguns membros da sociedade lá da Bahia são insolentes e sem vergonha. Um quinto ponto seria a corrupção do mercado. Há uma denúncia desse poema sobre as práticas corruptas nos mercados com uma referência a estupendas usuras. Isso aponta para uma sociedade onde os mercadores lucram excessivamente, muitas vezes às custas dos mais pobres. Um sexto ponto para você anotar seria o contraste social. De novo, no poema temos mulatos desavergonhados convivendo com homens nobres. Isso aqui reflete uma disparidade social e econômica presentes na Bahia naquela época. Pois esse poema, gente, ele não é atual, ele é do período colonial do Brasil. Como sétimo e penúltimo ponto, temos um retrato crítico e icônico. A descrição irônica e crítica desse poema, deste soneto de Gregório de Matos, apresenta um retrato negativo da sociedade da Bahia naquela época, com as suas contradições e as suas falhas. E por último, mas não menos importante, o oitavo ponto, que é nada mais nada menos do que o retrato da Bahia colonial. Esse poema pode ser visto como uma reflexão sobre a realidade social e política da Bahia durante o período colonial, destacando questões como a incompetência que tinha no governo naquela época, a intrusão da privacidade das pessoas e também a corrupção. No geral, o poeta descreve a Bahia é uma sátira que utiliza a ironia para criticar diversos aspectos da sociedade colonial brasileira, oferecendo um olhar crítico sobre a política, a moral e as relações sociais daquela época. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa primeira obra. Agora vamos para a segunda. Envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida. Também de Gregório de Matos. E assim como na obra anterior, eu vou ler para vocês e em seguida fazer a análise. Carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer, e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas, do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos, erra quem presumir que sabe tudo. Se o atalho não soube dos seus danos, o prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo mar de enganos. Ser louco com os demais que só sisudo. Este soneto apresenta uma reflexão sobre a vida e a sabedoria, utilizando uma característica do barroco. Agora vamos para mais 8 pontos importantes sobre este soneto. Primeiro, peso da existência.
No início já é dito que o poeta expressa um sentimento de peso, de carga, e o grande peso embarga-me as passadas, que o acompanha na jornada da vida. Esse peso, ele simboliza as dificuldades, os desafios e as responsabilidades que ele tem que carregar nessa jornada da vida. Um segundo ponto pra gente falar é a viagem desusada. Essa referência à viagem desusada sugere que o poeta escolheu trilhar caminhos incomuns ou diferentes, o que contribui para o peso que ele carrega. Por exemplo, a sociedade de hoje em dia espera que a gente se forme na escola, depois entre na faculdade, aí namore, case e tenha filhos. Mas nem todo mundo quer seguir essa vida. Alguns não querem entrar na faculdade, outros não têm interesse em ter filhos e outros não querem nem se casar. Essas pessoas escolheram trilhar caminhos diferentes. E além do peso das suas responsabilidades, das suas dificuldades, tem o peso da sociedade também nas suas costas, com um monte de parente reclamando. Só dando um exemplo. Vamos então para o terceiro ponto importante. Seguir o imundo caminho. O poeta, neste soneto, sugere, ironicamente, que seguir o caminho imundo dos outros, marcado pelas pegadas de bestas, pessoas insensatas, pode ser uma solução para aliviar o peso. Isso reflete uma visão crítica da sociedade e da falta de sabedoria das pessoas. Um quarto ponto importante seria a insinuação de conformidade. A sugestão sobre seguir o caminho dos insensatos, das pessoas bestas, como dito no soneto, pode ser uma solução irônica, pode indicar uma certa conformidade do poeta com as práticas e comportamentos comuns. Tipo, eu vou fazer o que as pessoas querem que eu faça para ninguém me encher o saco. Basicamente isso. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu interpreto. Se você tiver uma interpretação diferente, maravilha. E nesse poema é expresso que o poeta, ele vai seguir esse caminho de conformidade, mesmo não concordando com ele. Ah, vou fazer faculdade porque minha mãe tá mandando. Tipo isso. Um quinto ponto importante seria a prudência e o silêncio. O poema, ele destaca a importância dessas duas coisas, da prudência e do silêncio. Até porque o silêncio fala mais do que 1000 palavras, vamos combinar. A figura do prudente varão é aquele que age com sabedoria, evitando a arrogância e a presunção. O silêncio é visto como uma atitude de prudência diante da complexidade do mundo. Porque nesse mundo tem muita gente falando, tem muita gente também falando besteira. Então, a melhor coisa que a gente faz pra não se zangar com ninguém é ficar na nossa, é ser prudente, é ficar em silêncio, tipo, enfim, né? Deixa quieto, deixa abaixo. Um sexto ponto importante seria as dificuldades do conhecimento. A ideia que é difícil viver entre os insanos sugere nada mais nada menos do que a complexidade dos desafios da vida. Porque a vida é cheia de desafios, é cheia de responsabilidades, é cheia de um monte de coisa que a gente tem que dar conta. E às vezes a gente não dá. Mas aí a gente dá uma pausa e faz de novo, porque não dá pra jogar tudo pra cima. O poeta, ele é tipo um Sócrates da vida. Só sei que nada sei, só sei que o pessoal aí não sabe de nada e eu também não. Ele reconhece que ninguém sabe de tudo. E que também é muito fácil errar. Até porque errar é humano. Se você não erra, meu filho, você não é humano. Você é um ET da vida, porque todo mundo erra. Nem que seja errando em uma redação só por conta de uma vírgula ou sei lá, mas todo mundo erra. Tenha duas certezas na vida. Uma, você vai morrer. Segunda, você vai errar. É isso. Ele ressalta também que é muito fácil você errar, ainda mais fácil você errar, se você não estiver ciente dos perigos. E o sétimo e penúltimo ponto importante que eu quero destacar desse soneto pra vocês é o contraste entre a loucura e a sisudez. A conclusão desse poema destaca um contraste entre ser louco com os demais, seguindo a multidão insensata, e só ser sisudo, isolado, sério. A escolha irônica da loucura, em oposição à sisudez, tipo, a escolha de ir com todo mundo, ao invés de ficar na sua, ficar assim, mais isolado, sugere uma resignação diante das circunstâncias da vida. As escolhas que você faz, ou você escolhe com todo mundo, ou você escolhe outro caminho. Último ponto importante, oitavo, estilo barroco. O soneto apresenta características típicas desse estilo barroco, como o uso de antíteses, ironia e a exploração da complexidade e das contradições humanas, clássico do barroco. No geral, este soneto, de ninguém menos do que Gregório de Matos, oferece uma reflexão sobre as escolhas da vida, a dificuldade de encontrar caminhos em meio a essa confusão e também a importância da prudência e do silêncio diante das incertezas e enganos do mundo. Ser louco demais que só sisudo. Ir com todo mundo do que ficar excluído sério. Faça a sua escolha. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder uma análise. É muito bacana também, valoriza o trabalho da YouTuber aqui e agradeço. Vou ficando por aqui. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!